Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes da pergunta de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 32 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Aliás, tem uma gama enorme de produtos, viu, gente? Depois você dá uma conferida no site da Koala, você vai ver quantos produtos você tem. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil, casas agropecuárias, pet shops e também através do site www.lojakoala.com.br. Koala, original como você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: boa tarde, André. Por que alguns homens casados agem como se fossem solteiros? Eita, essa pergunta está quase igual a que eu respondi no vídeo que vocês assistiram ontem. Tipo, conheci uma pessoa que se mostrou muito interessado por mim, porém eu avisei que tenho marido. Ele, por sua vez, ficou insistindo e eu dei logo um basta nessa história. Para minha surpresa, fiquei sabendo que o abençoado tem esposa. Achei isso uma grande sacanagem, pois ele tem esposa e não pode agir como se fosse solteiro. Não pode agir como se fosse solteiro. Minha querida, então, veja só. Isso aí, esse não pode agir como se fosse solteiro, é a partir de qual lei? Ai, André, é um princípio moral que a pessoa tem que ter de respeito a outra pessoa. Sim, nesse sentido concordo, né? A partir do momento que eu vivo uma união onde pressupõe-se que estamos vivendo na monogamia, onde então eu tenho uma relação exclusiva com você e você tem uma relação exclusiva comigo. Então, a partir do momento que a gente então define isso e que eu, inclusive, fico com ciúmes ou cobro a outra pessoa, você está falando com quem? A partir do momento que eu fico até com cobranças em relação, por exemplo, à minha esposa, é meio incoerente eu ficar fazendo por fora, sendo que eu fico malhando ela de cobranças. Então, fere esse princípio, o princípio que o casal estabeleceu, né? Não pode, ele não pode agir desse jeito como se ele fosse solteiro. Agora, você tem que entender também, minha querida, que tem casamentos que são abertos. Então, dentro dessa esfera de casamentos abertos ou relacionamentos abertos, não vai ter problema nenhum. Então, na verdade, o fato dele ter se aproximado de você e ter insistido para ficar com você, não teria problema. Ah, mas ele se apresentou como solteiro. Ah, tá. Aí é diferente. Porque se a pessoa tem um relacionamento aberto, ela pode se apresentar como casada e falar, olha, eu sou casado, mas eu e minha esposa temos um relacionamento aberto. Mas aí entraria você, né? Tá, mas eu sou casada e o meu relacionamento não é aberto, então tchau. Por isso que eu digo, sempre é uma questão de postura, tá vendo? Você teve postura. Porque é o que eu sempre falo. Gente, sempre vai ter alguém para nos cantar. Sempre vai ter alguém para dar amei nas nossas fotos, começar a dar amei em todas as fotos que a gente posta, depois vem lá e coloca um oi no direct, no Messenger do Facebook. Então, sempre vai ter alguém para dar em cima da gente. O que verdadeiramente importa vai ser a nossa atitude. Por isso que eu digo que tem gente que fala, as redes sociais acabaram com os relacionamentos. Gente, a rede social tá aí e ela é ótima para um monte de coisa. Até para encontrar cachorro. Quantas vezes, meu Deus, um amigo meu uma vez abriu o portão, a cachorra saiu. Saiu em disparada que ele não achou mais. Ficou desesperado, postou foto, já esparramou pela rede social a foto foi compartilhando, não deu 3 horas depois, a cachorrinha estava com ele de novo. Por quê? Porque a pessoa viu a cachorrinha e falou, é a cachorrinha do fulano de tal. Eu vi no Facebook. Então as redes sociais estão aí, elas podem nos ajudar em muitas coisas. Agora, é a tal história. As redes sociais acabaram com os relacionamentos. Não, a postura das pessoas diante das redes sociais.
Não foi a rede social que acabou com relacionamento nenhum. A pessoa veio lá me cantar e eu dei trela para ela. Fosse rede social, meu bem, ou fosse 50 anos atrás, antes de rede social, então se a mulher veio lá, oi lindo, nossa, você tá gostoso nessa foto. Ele, nossa, obrigado, gostosa, é você. Bom, aí já pronto, já marca o sexo para amanhã. Olha lá se não marcar pro mesmo dia. Então, o problema tá na rede social? Não, meu bem. Se não fosse a rede social, ela poderia ter passado, porque não era assim? Bem, você sabe. A gente sabia onde a pessoa trabalhava, a gente passava 400 vezes lá em frente o trabalho. A gente sabia a hora que ela saía do serviço, a gente fazia questão de passar naquele horário, a gente trombava com ela, dava um sorrisinho. Então, quer dizer, a rede social só facilitou isso. Eu não preciso mais ter que ficar lá fisicamente em pé, esperando a pessoa passar. Mas se não houvesse rede social, a hora que ele está saindo do emprego, a pessoa podia passar, né, dava aquele sorrisinho, aí o cara olhava para trás, ela olhava, dava um sorrisinho de novo, você entendeu? Aí o cara parava, ela ia lá e falava, nossa, mas você é bonito mesmo, hein? Pronto, bem, já transavam ali, não precisava nem marcar para outro dia. Então falar que é a rede social que estraga, não é. São a postura que eu tenho. Eu posso ter a postura, entendeu? De dizer não. Por exemplo, você teve postura, você disse não. Você respeitou o seu casamento, por exemplo. Então, por que homens casados agem como se fossem solteiros? Homem, mulher. Tem um monte de mulher que também age como solteira, mesmo sendo casada. Dá em cima de homem que dá com pau. Homem dá em cima de mulher como se ele fosse o solteirão mesmo. Tipo, não tá nem aí. Então, por quê? É a questão da postura. Você tem consciência que você é casada. Tem gente que não desenvolve essa consciência, entendeu? Acha que, tipo, não, imagina, isso aí é só sexo. É só diversão, é só curtição. Relacionamento mesmo, tal. Eu tenho com a minha esposa. Relacionamento mesmo tenho com meu marido. Ele é o pai dos meus filhos. O resto é só curtição. Repito, não tem como a gente ficar querendo saber por que a pessoa age desse jeito. Que a gente quer explicação, como se fosse assim, sabe? Uma explicação matemática. A gente faz uma equação e chega naquele resultado preciso. Gente, todas as vezes que nós estamos aqui falando de ser humano, de comportamento, não existe regra, não existe uma equação, não existe uma explicação lógica para aquilo. É desse jeito, é assim, assim, assado. Tanto que o que pode servir de explicação para um caso não servirá para outro. E eu acho que às vezes a gente fica muito bitolado nessas coisas. Por que a pessoa age assim? Por que... Cara, não bitola nessas coisas, hein? Ficar bitolado nessas coisas vai fazer você até ter crises de ansiedade. Porque você quer explicações para algo que não tem uma explicação. A não ser eu conversando com a pessoa, entendendo, e muitas vezes você não vai entender mesmo conversando com a pessoa. Tá? Eu já convivi com uma pessoa quando eu trabalhava, isso 15, 16 anos atrás, eu convivi na empresa com um cara que era exatamente desse jeito. Ele tinha a esposa era louca por ele. Bonita, cheirosa, trabalhadora, cuidava da casa, dos filhos e trabalhava fora. Tem essa ainda. Cuidava da casa, dos filhos, né, de roupa, tudo para economizar dinheiro. Então não tinha faxineira, não tinha ninguém para ajudar ela a passar, certo? Para economizar dinheiro, para ele gastar com as putas dele. Essa é a verdade, porque ele gastava com as putas dele. E eu ficava, porque naquela época eu não trabalhava com essa área, então, né? Então eu também ficava bitolado com essas coisas. Por quê, gente? Por quê? Ela é tão boa, a esposa dele é tão, sabe? E ela é louca por ele. E muito mais bonita que ele. Tinha essa ainda, que eu ficava, né, pensando. Ela é muito mais bonita que ele. Olha ele. Eu pensava, eu não ficaria com ele. Se eu fosse hétero, nossa, eu super ficaria com ela. Eu pensava. Agora, ele, feio, sem graça, sem sal e açúcar.
Ah, e se achava o gostosão ainda. O pior é que ele pegava mesmo. Chegava cantando, entendeu? Na empresa chegava cantando, sabe? Musiquinha romantiquinha. Nossa. Aí ele falava assim, ó. Ele via, acho que ele via a minha cara do tipo, meu, por quê? E ele mesmo respondia. Ele falou assim, André, isso aqui é da veia, é do sangue a gente ser assim. Eu só é do sangue, tá? É do instinto. Ah, isso que delícia. E ele falou essa frase. E essa frase, eu ouço a voz dele até hoje. Amar, eu amo minha esposa. Mas outra é só curtição. Então tá. Só que até só para vocês entenderem essa história também, que eu acho que é interessante finalizar isso aqui, nesse caso que eu estou contando como exemplo aqui, ela descobriu as puladas de cerca dele. Ela continuou casada? Continuou, porque de acordo com ela tinha muita coisa envolvida, então ela continuou casada. Porém, a mentalidade dela mudou, sofreu muito. Sofreu muito, muito, muito. Depois que descobriu, não sei o quê, e ela teve problemas seríssimos psicológicos. Mas superou todos, graças a Deus. Hoje está muito bem, continua casada com ele, mas também deixou de ser boba. Tem faxineira, tem mulher que vai passar roupa, entendeu? Eu já trabalho fora, então agora, meu bem, tá? Se der para limpar a casa, eu limpo. Não, faxineira, põe faxineira aqui, alguma mulher também para lavar, para passar, porque eu não sou sua escrava não, meu bem. E tá certíssima ela, não tá? E achou que era conveniente não separar. Não separou, mas ela sabe muito bem quem ele é. E agora ela convive muito bem com isso. Então você tá vendo que não tem como a gente, por exemplo, ele falava, tá no sangue, é do instinto. E para mim é o tipo de explicação que nunca me convenceu. Tá no sangue. Esse é o tipo de explicação que nunca me convenceu. Então, às vezes, mesmo você ouvindo o que a pessoa diz, aquilo não vai te convencer. Você fala, não, tá, do sangue. É do sangue. É do instinto. Bom, se é do sangue e se é do instinto, não casasse então. Não é assim? Mas a pessoa tem essa noção? Não. Então, nós vamos ter que conviver com pessoas que são assim. Não tem um monte de gente que bebe que nem um gambá velho dirige, colocando em risco a vida de um monte de gente? Nós vamos ter que conviver com gente assim. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.